Meu nome é Miriam Gladys, sou formada em arquitetura e pós-graduando em arte e filosofia pela PUC. Essa é a minha primeira individual. Convidei o Hugo Roeck para mediar essa conversa. Ele é formado em pintura pela EBA, Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre e doutorando em linguagens visuais também pela EBA, é também artista, expôs na Galeria Gentil Carioca, Funarte, Centro Cultural Banco do Brasil, Rumos Itaú Cultural, entre outros. E tem 2 livros publicados. E foi meu orientador no começo e no final dessa série. O Hugo vai falar sobre a querela que começou no Renascimento entre as 2 escolas, Veneza e Florença. A de Veneza defendia a representação da figura pela cor, pela pintura. E a escola de Florença defendia a representação da figura pelo desenho. E ele coloca: esse debate ainda se faz pertinente na pintura contemporânea? Vamos ver. Só para vocês entenderem o que acontece aqui. As telas pintadas em contorno, como as sementes e a figura humana, a gente chama de desenho, tá? Mesmo que seja de pincel e tinta, porque é contorno, tá? E as telas sem contorno, manchas, são as pinturas, que são as nuvens e as flores, tá bom? Então tá, tem esse embate aqui. E na banana a gente tem literalmente uma do lado da outra. Depois da palestra do Hugo, falarei um pouco do meu processo e dessa série. E em seguida viremos para perguntas e colocações que vocês quiserem, tá? Podem continuar bebendo seu vizinho. Fiquem super à vontade. Passo a palavra para o Hugo. Então, meu nome é Hugo, né? A Miriam já me apresentou. Eu queria agradecer o convite da Miriam e falar um pouquinho, né? Porque a gente se conheceu lá no Parque Lage, quando eu estava dando um curso lá de pintura. E a Miriam se interessou pela minha abordagem, né? E aí a gente começou a conversar e mais dessa querela que começa na Itália, né? Acho que depois vai para a Academia Francesa do século XVII, que é essa discussão de qual seria a parte mais importante de uma pintura. Né? Seria o desenho ou a cor. Né? Então nós temos 2 lados que se colocam, cada um defendendo enfaticamente e resumidamente, como resumi aqui, né? Entender que cada posicionamento defende um modo de ver o mundo. Não, entendeu? Então, por exemplo, o desenho. Por que a Academia Francesa defendia o desenho? Porque desde... vamos começar com Platão, né? Tudo começa, né? Ele vai falar, né? Vou misturar um pouco de filosofia. Se ficar muito pesado, vocês me avisem para... Né? Então ele vai questionar a Mimes, né? Que o mundo que nós vivemos seria a representação do mundo ideal, do mundo das ideias, e que o artista, o pintor, vamos falar aqui da pintura, seria uma cópia de uma cópia. Então ele seria apenas um trabalhador manual que estaria realizando uma cópia. Botou todos os artistas para fora da Grécia. Mas quando a pintura começa a ser trazida na academia, é uma tentativa concreta de justificar a pintura no mundo, né? Dizer, mas espera aí, não é só uma cópia. Então é entender, por exemplo, que o desenho era um projeto mental, né? Era uma projeção de alguma coisa no mundo, né? Então você tem no Renascimento a descoberta da perspectiva, entendeu? Então se colocar no mundo como um projeto, uma ideia a ser executada. E a questão da cor era relacionada com o corpo, né? Com a sensualidade. Então aqueles que defendiam o desenho defendiam a superioridade do intelecto em cima da superioridade do corpo. A sensação. Porque o corpo é uma sensação, o corpo vai cair, que o som sedução pela cor. Sedução pela cor, né? E engraçado é o que
esqueci o nome dele, Gustavo, né? Gus. Ele comentou que gostou das flores, mas sentiu falta da cor, né? Deixa eu perguntar isso. Estava falando agora sobre isso. Não, mas está aberto. Não, eu acho. Quem quiser perguntar pode ficar à vontade, né? Não, eu queria perguntar por que a parte da pintura das flores, que é justamente a discussão sobre o não desenho e a afirmação da cor, está num colorido de preto, branco e cinza, não é? É porque, como eu te coloquei, o cinza é uma cor. É uma cor. Cinza é uma cor, vou até falar isso, né? É muito ligado na Brasilândia, mas assim, a gente está muito presa, o que é cor é vermelho, amarelo, verde, mas por exemplo, esse quadro no meio tem cinza, tem branco, tem verde, tem amarelo, tem várias cores ali, né? Então, e aí eu explico por que eu entrei na paleta preto e branco e cinza. Então eu tenho respeito aqui pela essa paleta, em todos os elementos, tá? Menos da banana. Né? Então a cor e eu acho que quando eu comecei a falar com a Miriam, eu falei, Miriam, você está dentro da questão da pintura, né? Ela ainda tinha uma dúvida, assim, era desenho, se ela era desenhista ou era pintora. Eu falei, não, Miriam, você está discutindo uma coisa que a história da pintura sempre discutiu, né? E é legal assumir isso, mesmo que seja um anacronismo, né? Mesmo que tenha 500 anos. Tem 500 anos. E mesmo que já foi resolvido, afinal, os coloristas ganharam, né? Se juntaram, né? Os impressionistas não ganhou. Isso já chega no século XX, já não é mais uma questão da academia, já não é uma questão que eles estão discutindo. Mas o interessante é perceber, por exemplo, a questão do colorido. Depois isso que vai falar é o Wolff, em 1915, naquele livro Conceitos Fundamentais da Arte, da História da Arte, que ele vai falar que a questão, ele vai falar que é o estilo linear e o estilo pictórico, né? E uma questão do estilo pictórico é que ele tem uma sensação de movimento, de vida, que o estilo linear não tem. Então ele fala isso em relação aos contornos, né? Então a gente pode perceber, por exemplo, aqui está bem nítido aqui da banana, que você tem um contorno definido, né? E ele chega a dizer que esse contorno definido dá uma característica tátil da pintura, né? Tátil. É como se você quisesse tocar naquele objeto com o contorno, né? Claro que ele está falando disso porque ele fala que existe uma evolução da pintura táctil para a pintura pictórica, né? Porque o Giotto, de volta de novo, começa a introduzir a questão do volume como se fosse uma coisa escultórica na pintura. E depois essa noção de volume vai ganhar, por exemplo, na nuvem aqui você já tem uma diferenciação dos planos que é mais pictórica, né? E você tem, por exemplo, aqui você tem nitidamente um plano amarelo ao fundo e as bananas à frente. Mas, por exemplo, na nuvem, você não sabe quem está na frente da estação. Na nuvem? Tem luz atrás. Pois é, mas você pode ver o escuro, pode ser atrás, o escuro pode ser atrás. Camada sobre camada. Mas o olho ele vai passeando dentro para fora. Né? E, por exemplo, aquelas das pessoas que tem o fundo é o amarelo, o ocre, né? Mas ao mesmo tempo é a pele da pessoa, né? E aquilo dá uma sensação de estar esculpido. Está esculpido, né? É uma coisa tátil. Você acha que está... A pele, a superfície, né? E as flores também que eu falei com ela, de que eu me lembro que as flores no início estavam bem desenhadas, né? E eu falei, não, Miriam, não se preocupe com isso. Cheguei a fazer desenho. Desenhar, aí você ficava em cima e aí... pintura. E aí eu falei, não se preocupe com isso. Tem essa coisa da destruição e fazer por cima. Destruir e fazer por cima. Destruir e fazer por cima. E entender que eu acho que o mais enfático que eu queria deixar aqui claro, essa produção
esquizofrênica, que não é uma doença, não é uma patologia, mas é um... É uma questão da contemporaneidade. Hoje nós somos várias pessoas, né? Você é uma coisa com seus filhos, você é uma pessoa com a sua mãe, com seu pai, você é uma pessoa trabalhando, você é uma pessoa dando aula, né? Você tem que ter uma postura profissional, você tem que ter uma postura mais descontraída em casa. E isso, a Miriam reflete na sua produção, né? De que não é uma produção coerente, ainda bem. Isso é uma coisa... Não estava acontecendo essa conversa aqui. Né? Isso é uma coisa, não com um dado positivo nem negativo, mas é uma coisa interessante, bem coerente com hoje. Né? Não sei se a Miriam quer falar um pouquinho. Vamos falar. Eu vou falar. Quem pode falar de monumento? Movimento. 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 Além da linha, do traço e da cor, ainda tem um movimento, né? Eu acho. O Wolff, fala do estilo pictórico, ele diz que o estilo pictórico é característico por um movimento que quase você não percebe. Como não tem um contorno, é uma coisa que está ali, vai para frente, vai para trás, vai para o lado, transborda numa pétala em cima da outra, transborda em cima da outra. Exatamente. Tá? Né? Ele chama de movimento misterioso. Mas tem esse movimento. Mas ele não reflete um pouco a natureza, porque a natureza é assim. Quando você vê a massa, você vê que é assim, uma massa de nuvens no céu, passam umas por cima das outras, no vento, então uma floresta de folhas quando bate um vento também tem ele defende isso. Que é compacta e não. É feita de 1000 partes e aparece um todo. Ele coloca isso como uma percepção da natureza, né? Mas ao mesmo tempo ele coloca que o estilo linear é uma projeção sobre a natureza. Está entendendo? As duas coisas. Você pode observar ou você pode projetar a sua ideia sobre a natureza. Né? De uma forma que os jardins eram projetados, né? De controlar, uma tentativa de controlar essa natureza e de tentar não aceitar essa perda de controle na natureza. Que é o... Mas o homem não quer, o homem quer dominar a natureza. O homem quer... O jardim do Monet tem movimento, todos eles. Mas ele foi, como é que eu vou falar? Até o pessoal entender isso, o século das luzes, o século do iluminismo, ele queria controlar a natureza, né? Você queria evitar esse descontrole. O domínio do homem sobre a natureza de uma maneira geral, mas até hoje, né? Economicamente, de uma maneira de explorar, para explorar a natureza, domesticar. Né? Só que a natureza não é domesticada. E hoje em dia já existe o controle sobre o homem, né? O homem já está querendo controlar o homem. Tá bom, deixa eu falar. Bom, mas também pela relação de corpo no fazer artístico. O artista que empresta o corpo. Eu me identificava muito com o Pollock nessa relação de corpo, da tela no chão. Vários trabalhos eu comecei a fazer no chão. Então eu pintei círculos, paralelas, risquinhos, sempre numa repetição que suprimia uma hierarquia de valores dentro dela. No final de 2011, tinha produzido umas 100 telas, uma média de 3 telas por mês, em formatos grandes, herança da minha época de pintura em lonas para cenários de foto. Então eu sempre fiz muito tela grande, a minha dificuldade era fazer tela pequena, ainda até hoje. Dessa pesquisa abstrata, a repetição e a grade me interessou. Não uma grade de Mondrian, uma grade de 90 graus, mas uma grade de diagonais. A natureza é diagonal. Né? A natureza é diagonal. E tem uma grade se formando aqui. Mas não me sentia preenchida, satisfeita. Parei, meditei e pensei em pintar coisas do mundo. Então olhei à minha volta. E meu corpo era coisa do mundo mais próxima de mim. Aí pensei, por que não pintar autorretratos? Era um novo começo. Então pintei 4 autorretratos
eu sentada no sofá, papagaios voando à minha volta, papagaios da infância, e numa mesinha assim quadrada, um montinho de semente de girassol. Numa mesinha assim, botam uma comidinha, eu botei a comidinha, 2 papagaios. Essas telas já traziam várias linguagens de pintura. Nisso entra o Hugo como orientador e vê esses 4 autorretratos. E me incentiva a deixar crescer as sementes que estavam ali naquela mesinha. Eu já tinha deixado aquelas sementes crescerem, até aqui. Mas aquilo parecia um formigueiro, me incomodou, pintei por cima e tirei. Mas aí deixei, voltei a deixar crescer, até subir toda a tela, sai a figura, sai Miriam e fica só a semente de girassol, que é o resultado, são essas telas. Nesse ano, também, entrei para a aula do Marcelo Campos e a Brígida Baltar. E lembro que eles quase me obrigaram a ficar só nas sementes e pintar uma tela por mês. Minha produção dinâmica e experimental precisava de uma rédea. Tá? Bom, quando chegou no final de 2012, depois de ter ficado um ano inteiro só pintando sementes de girassóis, pensei que não queria falar só de semente de girassol. Eu tinha uma figuração, a semente. Mas eu vou falar de semente de girassol? Não, isso era muito pouco, eu queria mais. E aí eu deparei com um filósofo, biólogo, Rupert Sheldrake. Ele falava sobre campos morfogenéticos. Morfo em grego significa forma. Então, eram campos que traziam na sua forma uma memória que fazia com que se repetisse ad infinito. Para cima, para baixo, norte, sul, leste, oeste, para dentro, para fora, isso eram as minhas sementes. Eu encaixava esse conceito nas minhas sementes. Agora eu tinha um conceito. Era pequeno, mas eu podia apoiar e dar uma continuidade na minha pesquisa, não ia ficar só na semente. E ele, o Sheldrake, ele citava outros campos morfogenéticos que se repetem, fractais, cristais, pedras preciosas, flores, sementes, qualquer outra semente, estrelas, constelações, são todos campos morfogenéticos. Em qualquer lugar do mundo, eles têm a mesma forma que vai se repetindo. E aí ele cita outros elementos, pedras, nuvens, bananas, e eu comecei a pintar as nuvens, as pedras, as flores, as bananas. E nesse momento o Hugo volta, e para cada elemento, isso é importante, para cada elemento escolhido, eu escolhi uma linguagem, atrelando o que ao como. O que pintar ao como pintar. Pintar uma nuvem, como pintar uma nuvem. Pintar uma semente, como pintar uma semente. E nisso o Hugo volta, depois de estar fazendo lá o doutorado dele 2 anos, e vê essa produção, porque ele só conhecia sementes 2 anos antes. Aí ele vê essa produção toda e aí faz uma analogia com essa história da arte que ele acabou de falar, mais especificamente com a pintura. Bom, o que eu vou falar agora é basicamente isso, para cada um, vou falar um pouquinho da história de cada um. Com as sementes, a minha paleta de cor foi reduzida aos pretos, brancos e cinzas, porque 3 anos antes eu estava só no abstrato colorido, mas agora eu tinha preto e branco, e com a mistura fazia cinza, e isso foi me reduzindo, porque eu era muito aberta com tudo, já era uma paleta que reduzia, e para mim era bom reduzir os assuntos, né? Não só na cor, mas no assunto que estava retratando a natureza, a paisagem. E eu vi também a exposição do Sebastião Salgado, de natureza, preto e branco, aquelas fotos, que eu fiquei encantadíssima. Falei, isso não precisa de cor, isso não precisa de cor, essa natureza, né? E as cores seduz, né? Eu não quero seduzir pela cor, eu não estava falando de pintura, né? Eu estava falando de desenho, eu não estava falando de pintura. A relação de cor, vermelho do lado amarelo, como é que chega naquela cor, superposição de cores, eu não estava falando disso, estava fugindo disso. Penso nos cinzas como cor de Cézanne, as montanhas de Cézanne, cinza, ele usou cinza como cor, e todas as dúvidas dele, né? Tem um texto do Merleau-Ponty. Escolhi as sementes de girassóis por causa daqueles papagaios da infância.
E também fiquei 2 anos comendo comida viva da Ana Branco, onde eu germinava sementes especificamente das girassóis. Então eu fiquei comendo 2 anos sementes de girassol. Quando eu vi o efeito 3D desse trabalho e o movimento que acontecia na tela, não consegui mais parar de pintá-las. Fico feliz de estar dialogando com a compulsão de Yayoi e Kusama, a semente de Veivei e os girassóis de Van Gogh. As bananas, escolhi também, quando criança, minha mãe dizia que eu não podia passar por uma mercearia e ver uma banana. Então, eu sempre trazia uma banana na bolsa. Até hoje, como 1 a 2 bananas por dia. Fico feliz em dialogar com o símbolo da pop art, de Andy Warhol. As nuvens. Quantas lonas pintei para fotógrafos? Lonas de 8, 10 metros, na casa lá da Barra, no ateliê. Acho que umas 500. Me inspirei em Turner. William Turner, conhecem? Enlouquecida depois de ver uma exposição dele em Paris. Em todas as nuvens pintadas desde a Idade Média, as nuvens eram as deusas que Platão e Sócrates rezavam quando iam para o pensatório pensar. Elas são elementos que estão no limite entre a figuração e a abstração. Pode ser nuvem, pode ser mancha. Elas são maravilhosas. Não tem compromisso também em não ser nada. Nada, nada. Uma tinta jogada numa tela. As flores. Como seria a vida sem elas? Uma mãe de um amigo falava: na casa pode faltar comida, mas não pode faltar flores. Quando eu vi isso, resolvi dar o nome de Dona Paula para a primeira tela de flor. E em seguida, todas elas são homenagens às mulheres que estão aqui ou já se foram. As pedras, como são estáveis. Vocês viram as pedras no retrato? Sim. As pedras, como são estáveis, fortes e densas. Quero um pouco dessa energia para mim. Figura humana. Vocês me deram vontade de esculpir e assumir a forma no espaço. Obrigada. Bom, todo artista procura uma linguagem única para ser reconhecido e conhecido. Isso era uma preocupação minha, que eu não consegui resolver e ainda não consegui. Mas quando assumi esse conflito como parte da minha pesquisa, percebi que minha pintura estava se questionando. Ela estava sendo autorreflexiva, pensando nela própria. Não importa se é pedra, se é flor, mas é pintura aqui, pintura ali. Ela estava se pensando e isso me interessou e absorvi a questão como parte da minha pesquisa. Daí surgiu a ideia da exposição e para mim a importância de ver todos os trabalhos juntos se dialogando.